Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma atividade da nossa semana acadêmica de administração. Eu sou o professor Marcos Moura, professor do curso de administração, coordenador também do nosso núcleo de empregabilidade e carreiras aqui na Universidade Selma. E hoje, nesse podcast, a gente tem a oportunidade de falar sobre desafios, de falar sobre o mercado de trabalho. Estamos aqui com dois professores ilustres do curso de administração, não somente professores do curso de administração aqui da casa, mas também profissionais de administração que têm ampla vivência no mercado. E a gente vai começar aqui conhecendo os nossos convidados. Queria que os professores Neemias e o professor Jailson se apresentassem. E começando aqui com o professor Neemias. Olá, bom dia Marcos, Jailson. Bom dia aos nossos alunos que estão participando da semana acadêmica. Eu sou o professor Neemias Bandeira, administrador, e milito já na área da administração, vamos deixar nas décadas, né? Algumas décadas, né? Muita precisão. Sem muita precisão. E hoje a gente está aqui para discutir um tema muito bacana, né? O mercado de trabalho, quais são as perspectivas, para onde as coisas estão indo. E é óbvio que a gente já pede que vocês fiquem muito à vontade para participar conosco via Teams. Você pode enviar através do chat sua pergunta, suas considerações, para que a gente possa ter um momento de conversa ainda mais direcionado para as tuas necessidades. Professor Jailson. Bom dia, professor Marcos, professor Neemias. Bom dia a todos os acadêmicos e demais que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor Jailson Mendonça, né, professor da Universidade de Selma, ligado ao curso de administração, onde também coordeno atualmente 4 cursos de superior de tecnologia, né? Negócio imobiliário, gestão pública, marketing e processos gerenciais. Além disso, também temos aí uma vivência de algum tempinho, né, professor Neemias, no mercado, tanto na gestão pública quanto privada. E também tem uma história recente ligada ao nosso conselho de classe, né? Eu passei aí 8 anos colaborando com o Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal de Administração, sendo diretor, vice-presidente e presidente, e com base nessas experiências a gente vai tentar aqui colaborar um pouco, né, nessa dinâmica que vamos fazer nesse momento. Maravilha, maravilha. Eu sou coordenador de empregabilidade aqui na Universidade de Selma, e uma coisa que a gente tem percebido em relação ao mercado de trabalho é que o mercado de trabalho hoje ele é reflexo de toda essa transformação social que a gente vive atualmente, né? Então, o mercado de trabalho ele deixou de ser um ambiente, o mercado de trabalho deixou de ser um espaço, e ele é uma espécie de organismo vivo, sim, que reflete todas essas transformações que a gente tem na nossa sociedade. Desde as formas como a gente atua, a maneira como nós nos relacionamos também. Eu queria ouvir do professor Neemias logo o que ele acha dessa nova relação, dessa nova dinâmica aí do mercado de trabalho, nessa concepção, nesse conceito de mercado de trabalho a partir dessa relação. Bacana. Eu ia partir daí, de um organismo vivo, né? Porque o mercado de trabalho ele vai refletir a sociedade. Na verdade, é a sociedade que cria a demanda do emprego, né? É a sociedade que diz quantos médicos a gente precisa, quantos psicólogos, quantos administradores, ou quantos pedreiros, quanto enfermeiro, enfim. É a sociedade que diz a demanda dela. E nós fazemos parte dessa sociedade, ao ler isso, entender isso, nós nos colocamos como agentes provedores desses serviços, né, desses trabalhos. Nós que escolhemos a administração, tivemos uma leitura, Marcos e Jailson, que eu acho muito acertada. Durante muito tempo, né, ao longo do desenvolvimento da sociedade, os indivíduos eles eram muito importantes no processo do trabalho. Lembra dos artesãos? Sim, né? Sim. Tudo passava pelo artesanato. Então, a gente tinha um médico da aldeia, não se tinha hospitais, era um médico. A gente tinha um mestre, aquele que ensinava as crianças, não tinha escolas. Né? A gente tinha parteira, não tinha os hospitais. Então, era uma sociedade que dependia dos indivíduos. Era uma cidade menor, né? Aldeias, pequenas vilas. Hoje, com o que a gente demanda, a gente vive aquilo que se chama de sociedade das organizações. Né? Então, as organizações passam a ser o grande local de empregabilidade. Então, o médico hoje precisa de um hospital, né? A parteira hoje já tem ali as maternidades, né? E nós, que somos administradores, temos essa infinidade de organizações para trabalhar. E, de fato, essas mudanças sociais ao longo do tempo, elas vão dando cor e vão dando conteúdo ao tipo de trabalho. E a gente vive um momento hoje de disrupção muito grande, né? A gente começa a ter
um ambiente absolutamente desafiador e sem nenhuma referência. E só para provocar, aqui na minha primeira fala, o mercado hoje quer gente capaz de resolver os problemas do futuro, viu, Marcos? Porque os problemas ficaram para trás, já isso. Ninguém mais se interessa por eles, né? Você disse que ficou para trás. O cara disse, eu sei usar o computador. Ok, né? Você, né? Isso não resolve mais. Então, hoje a gente está pensando e procurando pessoas que pensam os problemas do futuro. Marco, em cima dessa fala de Neemias, tem um ponto importante. A nossa profissão, ela tem uma característica que ela pode ser tanto para o bem quanto para o ruim. Ela é generalista. Isso. Sim. Isso nos dá, como ele bem colocou, uma possibilidade infinita de atuação. Porque o administrador ele pode estar no hospital, ele pode estar no escritório de engenharia, ele pode estar no supermercado, ele pode estar na farmácia, enfim, na indústria, no comércio, uma infinidade realmente. Mas isso também traz uma dificuldade na sua formação e na perspectiva dele entender como ele vai se encaixar nisso. A gente percebe muito isso no processo de formação desse profissional, né? E aí o outro ponto importante é isso que o Neemias também finalizou falando. O que é a nova demanda do mercado para esse profissional? Não é mais o que aconteceu. Dentro do sistema CFA-CRAs, a gente vem, ao longo de algum tempo, mapeando isso, tentando mapear isso através de uma pesquisa que é realizada aí a cada 2 anos, infelizmente por conta da pandemia, isso se postergou agora um pouco, mas nesse momento está em execução, que é tentar entender qual é o perfil desse profissional e o que o mercado está solicitando desse profissional. E uma coisa que sempre foi apontada em todas as pesquisas os profissionais sempre foram muito bem vistos. A essência do profissional da administração sempre foi muito bem visto. Há um entendimento de que a formação, quando você olha aquilo que teoricamente é colocado enquanto formação para ele, é o que o mercado precisa. Em contrapartida, quando ele chega no mercado, ele não está atendendo, de fato, ao anseio do empresário, do empregador, porque ele quer que resolva o problema dele, o problema atual e o do futuro, como o Neemias colocou. Né? E aí a gente vai tratar de um outro ponto, que é a formação, que Gelson colocou agora um ponto que a gente conversa muito sobre essa questão desse descompasso. Esse descompasso entre a formação, entre o indivíduo, o profissional, e a essência daquilo que o mercado tem exigido. E tem muito a ver com o que Neemias colocou no final da fala dele também, de que a necessidade que a gente tenha um profissional atento ao futuro. Sim. Outro ponto muito, muito bacana dessa tua fala, Jailson, é em relação a essa formação generalista. E eu queria que vocês expandissem um pouquinho mais, apontando esses desafios de atuação dentro dessa perspectiva, porque às vezes a gente olha, por exemplo, para a gestão de pessoas. Lá na gestão de pessoas, hoje nós temos o administrador, mas nós temos também um curso, por exemplo, de CST em recursos humanos, nós temos também psicólogos atuando nessa seara também. Como é que vocês veem essa questão dessa formação generalista e só para nortear essa fala de vocês, a gente tem, quando a gente vai para as principais bases de dados de emprego e coloca lá como palavra-chave administrador, é de longe a profissão no Brasil que tem o maior número de vagas disponível no mercado. E aí, como é que a gente vê tudo isso? Né? Eu vejo, sim, já eu sou muito feliz com isso mesmo, porque dá muito assunto, né? Eu entendo, eu ensino administração, lá vai, né? Quase 20 anos no nível superior, por incrível que pareça. Mas já vai quase 20 anos. Cara de novo aí. Cara de novo, né? Mas, assim, o que mais importante para mim, da administrador, é a visão sistêmica. Para mim, se dissesse assim, Neemias, tira-se tudo de um administrador, ficaria o quê? A perspectiva sistêmica. A capacidade de ler cenários, Jailson e Marcos, e fazer inter-relações entre eles, leituras desses cenários e, acima de tudo, tomar decisões a partir dessa leitura. Ou seja, você precisa de um conhecimento generalista mesmo para poder ter essa percepção sistêmica. Então, a gente tem que entender um pouco de economia, né? Para poder entender juros, câmbio, para poder entender inflação, deflação, oferta, demanda. A gente precisa mesmo de um conhecimento aí do marketing relativo à comunicação para entender em que lugar colocar a nossa empresa. Então,
a própria vivência sistêmica do administrador para a tomada de decisão demanda essa formação ampla. Agora, o que é sabedoria disso? Eu vou escolher uma área de atuação. Por exemplo, eu trabalho na parte administrativa dentro da consultoria, a gente faz consultorias administrativas financeiras, mas eu foco na parte organizacional. Entendi. Eu tenho parceiros na área financeira. Por quê? Porque eu optei por não chegar lá. Eu optei por ficar aqui na parte mesmo organizacional. Então, eu entendo assim, conhece a parte financeira? Você sabe ler um balanço, você entende a dinâmica, mas você precisa de alguém com um mergulho mais profundo nisso. Então, eu acho que a sabedoria está em não abrir mão da perspectiva sistêmica, é isso que nos diferencia, por isso que precisam tanto da gente. Porque um outro profissional que não tem a nossa formação, ele vai tomar a decisão de uma maneira muito focada, muito individualizada na área que ele está, né? Ele não tem essa capacidade de ver o todo. Agora, o que é importante, dentro dessa amplitude, ter área ou áreas nas quais eu consiga ser muito bom naquilo que eu faço. E o restante é o que você disse, Marcos e Jailson, para te passar a palavra. Trabalhar em equipes. Hoje o trabalho ele é colaborativo. Perfeito. Hoje o trabalho é colaborativo. A gente não fica ser. zangado com o psicólogo, a gente agradece ele estar lá. A gente não fica zangado com o economista, a gente agradece ele estar lá, não é isso? Tem que ser. Tem que ser. E só para que os nossos discentes entendam, de forma mais clara o que o Neemias está falando, fazer aqui uma pequena analogia. Quando a gente está com um problema de saúde e não sabe exatamente ainda aonde em que órgão ele está, a gente vai no clínico geral. Uhum. E esse clínico geral vai começar a investigar e quando ele encontrar, detectar algum ponto de atenção, ele vai te encaminhar para o especialista. Boa. Então, é bom a gente ter essa visão sistêmica para que a gente possa resolver ou ajudar as organizações a resolver alguns pontos, mas também para direcioná-las. E aí, nesse momento, é que o Neemias colocou. A gente vai buscar outros profissionais que tenham mais propriedade em determinada área. Mas, para isso, é aquele ponto que eu coloquei inicialmente. É preciso que, enquanto acadêmico, você comece a tentar entender essa gama de informações diárias que você tem à sua disposição e ver quais ou qual você tem melhor afinidade para poder atuar. E esse é um desafio muito grande. Dentro dessa perspectiva de áreas de atuação e de possibilidades, a gente vê a necessidade de formação de hard skills e de soft skills desses nossos futuros profissionais de administração, né? Falando hoje de quem tem atuado no mercado, quem está atuando como administrador, a gente percebe que essa formação que esse profissional teve há 2, 3, 10 anos atrás, ela hoje, o pacote de competências necessárias para ingressar no mercado de trabalho é completamente diferente. Como é que vocês veem essa questão dessas habilidades, competências, tanto as hard skills quanto as soft skills que a gente precisa desenvolver para entrar no mercado hoje? As demandas das organizações vão sempre refletir as mudanças sociais, como você começou abrangendo. Houve um tempo, Marcos, onde era um critério seletivo saber datilografar. Se você não tivesse datilografia, você não passava nem concurso público, já isso. Tinha que fazer a prova de datilografia. Um dia isso não faz mais sentido, né? Então, hoje, quando a gente fala em hard skills, deixando claro, né, para quem está ouvindo a gente, hard skills são as competências técnicas referentes à efetivação do seu trabalho. Isso hoje vai passar por uso de tecnologia, né? Não tem jeito. E assim, eu sempre digo para os alunos, cuidado quando a gente pergunta assim, né? Eu faço processos seletivos, colegas também, eu pergunto assim, você usa o Excel? Aí o cara diz o básico, né? Ou mais ou menos. Então, assim, essas duas respostas, elas praticamente eliminam sua chance de conseguir um emprego. Porque hoje ninguém mais contrata o básico. O básico a gente contratava quando não tinha opção. Hoje a gente tem excelentes profissionais no mercado de trabalho desempregados. Porque o mercado, até em função da própria tecnologia, ele cresce, mas não abre as vagas, né? Os bancos têm crescido demais no mundo virtual. Inclusive, agora, enquanto a gente está dando essa palestra aqui, o sindicato dos bancários está brigando para não fechar a agência de banco, porque parece contraditório. Eu estou ampliando meu serviço e diminuindo o ambiente físico. Então, as hard skills, elas são necessárias e elas passam hoje pelo aspecto tecnológico. O uso de planilhas, de programas, e os alunos que estão ouvindo a gente, que ainda não dominam isso, para se inscrever em cursos hoje,
né? E as soft skills, as competências emocionais, pessoais, elas são um diferencial hoje importante. E isso, Marcos, até por uma questão. Quando eu comecei a trabalhar, os processos seletivos focavam no que eu sabia. Uhum. Hoje é em quem eu sou. Verdade. Porque hoje a empresa contrata a pessoa. Ela não contrata só a habilidade. Então, ela quer entender o seguinte, como é o comportamento desse cara diante de um estresse? Porque o mundo hoje é estressado. Como é que ele lida com o trabalho em equipe? Porque hoje a gente tem que trabalhar em equipe. Como é que ele lida com a gestão do tempo dele? Como é que ele usa o lazer dele? Então, assim, já não se contrata a competência só. Se contrata a pessoa. Tem um ditado que eles atribuem ao Henry Ford, se é verdade ou não, né? Mas está nos livros. O Ford dizia o seguinte, eu não entendo vocês. Eu peço 2 braços para trabalhar e vocês insistem em me trazer uma pessoa grudada neles. Hoje, Ford, se você estivesse vivo, né, onde quer que você esteja, você está rolando no túmulo, né? Porque hoje a gente contrata muito mais a pessoa do que os braços. Né? A gente mudou daquilo que... Deus até quando, né? Porque a inteligência artificial está aí brigando com a gente, né? Então, assim, antes a gente chamava os trabalhadores de mão de obra, hoje a gente quer um cérebro na obra. Né? Então, a soft skills hoje, ela, em alguns momentos, é mais importante do que a hard skill, porque o conhecimento a gente aprende, o comportamento a gente tem um desenvolvimento. É bacana esse time aqui, porque a gente tem alguém que domina muito bem as teorias e fala, então eu posso ficar à vontade para... Muito tempo dando aula de TGA. Posso ir mais para a parte prática, né, para falar com os nossos alunos aí. Professor Marcos, eu tenho trabalhado já há alguns semestres com a disciplina de estágio. Sim. Né? E a disciplina de estágio ela tem o objetivo justamente de congregar, né, todos esses conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso. Veja bem, é fato que todo planejamento ele é passível, né, de alguns infortúnios. Mas se a gente for olhar uma estrutura curricular, uma matriz do curso de administração, ela é muito bem pensada para que os alunos cheguem ao mercado, né, tendo tudo isso trabalhado, né, inclusive com a questão das atividades complementares, que é para poder suprir uma ou outra necessidade que não se contempla. Mas, pasme, professor, a gente chega num 7º período e a gente percebe que ainda há uma preocupação muito grande, veja bem, em 2023, com nota e com o diploma, né? Desmerecendo o conhecimento, né? As softs e as hard skills aí, e isso deveria ser o principal, né? Quando você chega num 7º período e você, por exemplo, não vê alunos discentes dominando, ou pelo menos conhecendo com alguma propriedade as ferramentas básicas de administração que são do passado, do século passado. Né? Então, isso nos preocupa, e isso causa mais um ponto de desalinho com o mercado. Porque a gente está falando que o mercado já não quer mais aquilo de outrora. Mas, infelizmente, a gente ainda tem gente saindo nem contemplando o passado. Dentro dessas abordagens que vocês colocam aqui, né, o levantamento dessas problemáticas, essa própria situação que a gente vivencia hoje em relação a essas transformações que o professor Neemias colocou, como é que vocês enxergam hoje o ingresso de um profissional de administração, pensando numa perspectiva, por exemplo, desse aluno que está no 7º, indo para o 8º, pensando quem tá nos ouvindo aqui também, que está ali, é um egresso recente aqui da nossa instituição, do nosso curso. Hoje, qual é o grande desafio, na perspectiva, na visão de vocês, para o ingresso de um administrador no mercado de trabalho? Tendo em vista a seguinte questão, Neemias, apesar da gente ter uma área onde o maior número de vagas no Brasil está direcionado para ela, nós também temos um dos cursos que forma a maior quantidade de profissionais também. Tá? Então, como é que vocês enxergam esse desafio de ingressar no mercado de trabalho onde a concorrência está cada vez maior? Eu entendo que há uma mudança de paradigma. Voltando a falar de mim, né? Sou de uma outra época. Quando eu ia para a faculdade, eu ia aprender. Então, a minha posição era de um aluno que se sentava e dizia assim, me ensina aí. Sim. Então, o que era no meu tempo a universidade? Um lugar para qual eu ia aprender. O que é a universidade hoje? É um lugar para o qual eu vou gerar o meu portfólio de serviços. Sim.
Eu acho que enquanto os alunos que estão ouvindo a gente aqui não entenderem isso, o ingresso deles no mercado de trabalho vai ser muito difícil. Então, se a universidade é um lugar que eu trago um comportamento passivo de me ensina, eu ainda estou no modelo que já se esgotou. Hoje, a Universidade Selma oferece nas suas disciplinas um processo de curricularização da extensão. Ou seja, nós trouxemos para as disciplinas a oportunidade de uma pessoa do segundo período, terceiro período, quarto até o sétimo período, interagir com o mundo real. Sim. E isso é criação de portfólio. Olha, eu estive lá na comunidade tal, no lugar tal, e fiz isso com minha equipe de universidade, fizemos essa perspectiva, fizemos esse diagnóstico, fizemos essa intervenção, tivemos esse resultado. Sim. Entendeu? Então, alunos, por favor, quando alguém perguntar o que você está fazendo na universidade, diz assim, eu estou montando um portfólio. Porque se você disser que está vindo assistir aula, imediatamente você vai poder se ver na década de 60, de 70, e não vai ter ingresso no mercado de trabalho que te ajude. E aí eu cito o nosso amigo aqui, o professor Júlio César Pinheiro Maciel, mestre nessa área do RH, e ele me dizia assim, Neemias, enquanto as pessoas vierem pedir emprego, as portas vão estar fechadas. Porque, né, e ele trabalha com processos seletivos há muitos anos, não tem emprego para quem pede emprego. Tem emprego para quem chega propondo solução. Sim. Então, eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade, porque a gente tem um monte de garoto, deve ter gente aí com menos de 20 anos nos ouvindo, mas com um pensamento antiquíssimo, sabe? Um pensamento que já caducou, de eu estou vindo para a aula e mais, o professor que lute, como eles dizem hoje, para me motivar para vir para a aula, porque eu ainda saio dizendo que a aula não foi boa, viu? Essa aula eu não gosto, eu só venho na aula tal, né? Enquanto ele não entendeu ainda que ele está aqui 4 anos para gerar um portfólio. Olha, eu fiz intervenções aqui, eu tive 7 disciplinas de projeto interdisciplinar, onde eu gerei esses relatórios aqui. Eu fiz a aplicação dessas ferramentas, a obtenção desses resultados e ações de intervenção nesse sentido. Eu fiz isso, eu fiz estágio curricular nessa área e está aqui meu resultado, eu fiz estágios extracurriculares nessas áreas, está aqui as minhas intervenções. Então, assim, se a gente não entender isso, Jailson, talvez seja atuador no estágio, né? É o aluno na boca de saída para o mercado de trabalho, ainda se comportando de uma maneira meio que defensiva, meio dizendo, me ensina, né? Neemias, é muito difícil, a gente que é da administração, planejamento é uma coisa básica, é quase uma redundância do nosso cotidiano, e a gente percebe, Marcos, que os nossos alunos, eles não planejam a vida deles, o futuro deles. Eles entram sabendo o que eles vão ter que estudar a cada semestre. Quando eu estou no primeiro período, eu sei que daqui a 3, 4 períodos eu vou ter que fazer uma disciplina de estágio de 150 horas. Então, caramba, eu tenho 3 anos para me programar, para ter oportunidade, ter tempo naquele momento, programar minhas férias. E o que a gente vê na maioria das vezes é o estágio sendo feito no próprio local de trabalho, ou seja, ele não está aprendendo nada de novo. Sim. Ele está só cumprindo tabela. Sim. Né? Professor, mas não tem como eu sair daqui. Não tem, porque você não se programou. Você sabia 3 anos que você ia chegar nesse momento. E você tem férias para gozar. Entendeu? Ou então, procura um lugar qualquer. Uma empresa de um amigo só para cumprir tabela e preencher lá os formulários e fazer um relatório e entregar. Então, assim, e que conhecimento você colocou em prática? Esse é o momento que você tem para testar e poder errar. E olha só, podendo errar com o apoio dos dois lados, porque a instituição de ensino, ela disponibiliza para você um professor para te orientar e tem lá do outro lado um técnico, né, para poder também colaborar com você. E você não usa nenhum dos dois. Esse é o momento, é o seu vestibular pessoal, para você testar todos os conhecimentos que você teve oportunidade de absorver durante todo esse tempo e chegar e dizer assim, caramba, isso aqui eu não me aprofundei, eu vou voltar, vou fazer um curso, vou voltar, vou conversar com o professor, porque eu vou chegar lá no mercado de trabalho e estou vendo que vão me cobrar isso aqui, e eu não estou sabendo fazer. Mas você não simplesmente abre mão dessa oportunidade. Então, a gente percebe, dentro dessa abordagem, um desafio de mudança de atitude. Sim. Né? Um desafio que está para além da formação ali numa perspectiva de conteúdos adquiridos, né? Esse portfólio de conceitos, de conteúdos, de ferramentas, ele está aí à disposição,
né? Os livros estão aí, as bibliotecas estão aí, as plataformas de streaming, o próprio YouTube são, né, mas o que, pelo que eu observei aqui na fala dos dois, é uma questão atitudinal, né? E agora sim, Marcos, me permite completar, tu tá certo. Só que eu costumo dizer que a gente não troca um comportamento por outro. Entendeu? Ninguém não lia e vai começar a ler trocando comportamento. Ninguém era preguiçoso e vai se tornar um trabalhador dizendo, eu vou trocar de comportamento. Certo. A gente precisa transformar a mente. Por isso que eu falei que o processo é uma mudança de paradigma. Né? O pessoal da administração que gosta de falar inglês, né? Vai dizer o mindset. Mudar o seu mindset. Né? Mas é mudar o seu jeito de ver o mundo. E eu acho que a primeira mudança que os nossos alunos têm que fazer é que eles não podem vir para a universidade como aluno. O professor Jailson matou a charada. O aluno, ele só quer passar, ele não quer aprender. Entendeu? Um aluno, né? Quem foi meu aluno viu contar essa história, que eu digo que assim, o aluno passa, sei lá, um mês sem vir. Aí ele chega e diz assim, professor, eu queria lhe pedir um favor. Eu digo, ok. E eu fico imaginando ele me pedindo, qual foi o conteúdo que o senhor deu? Me indique uma leitura. O senhor podia me atender ali 15 minutos, 20 minutos, sabe? Mas não, ele disse assim, o senhor tem como abonar minha falta? Porque assim, o aprendizado não é importante. Então, se ele não tiver falta, conseguir fazer a prova e minimamente tirou 7. Pois é, ou seja, é um pensamento de aluno, no sentido de passar. Enquanto ele tiver esse pensamento, ele não chega a administrador. Agora, em contrapartida, a gente tem aluno que ele já faz a universidade como profissional. Acaba a aula e vai dizer, professor, eu estou numa empresa, enquanto o senhor falava, eu observei que lá na empresa não se faz assim, ou sim, lá na empresa faz assim. Ele começa a trazer aquilo que se discute para a realidade dele. Então, assim, ele está sendo profissional. Então, eu acho que o que os alunos que estão nos ouvindo podem, né, e devem guardar dessa nossa conversa aqui, é que eles precisam começar a enxergar o mundo de outro ponto de vista. Essa mudança de um aluno passivo que critica determinado professor para um profissional proativo que busca criar um portfólio para quando está graduado, chegar no mercado de trabalho, com tudo. Né? Eu acho que é essa mudança comportamental que antes, né, passa por uma compreensão do mundo diferente. Eu preciso entender o mundo de uma maneira diferente. Eu não posso mais pensar com os pensamentos que eu tinha. Né? Eu acho que esse é um... Deixar também de encontrar culpado no externo, né, Neemias? Sim, né? Porque o professor é quem reprovou o aluno, o professor foi quem prejudicou o aluno, o empregador é que não está enxergando nele as competências dele. Quando, na verdade, se você faz por onde, não tem como. Se você aprendeu, o professor não vai te reprovar de jeito nenhum, não tem como. As avaliações, seja elas quais forem, elas não vão te deixar de fora. É preciso que a gente internalize que eu sou responsável por mim e pela minha vida pessoal e profissional. Né? O desenvolver, o meu planejar, o meu desenvolver, como eu vou controlar a minha vida, é que vai me dar o resultado lá na frente. Aliás, o administrador, sem isso, a gente é quase um paradoxo. Exatamente. Né? É quase a gente falar de uma água que não é molhada, né? Um administrador que não se autogerencia. Né? Eu falo muito, professor Neemias, assim, se os nossos alunos começassem a tentar entender melhor as ferramentas de gestão e trouxesse para a vida pessoal, eles iam ver o quanto elas funcionam, né? Porque a gente fala aqui, olha, tem que olhar para dentro, olhar para fora, tem que entender, a gente sofre interferência do ambiente interno e externo. Isso não é uma sorte. Né? Quando a gente fala, vamos planejar, dirigir, controlar, se fizer isso na vida da gente, tá, tudo isso está ligado de alguma forma ao que a gente deve fazer nas organizações e que está lá, materializado em ferramentas e modelos de gestão. Caminhando já para o final aqui do nosso episódio, do nosso podcast, e vocês trouxeram de maneira muito, muito simbólica essa relação do aluno com o professor, do aluno com o processo de ensino e aprendizagem, né? E trouxeram até uma fala desafiadora numa perspectiva de mudança de atitude, mudança de comportamento. Ainda dá tempo, né? Para quem ainda está na graduação, ainda dá tempo de mudar de atitude. Eu queria que vocês deixassem uma dica aqui, né? Professor Neemias, professor Jailson, deixassem uma dica para quem está aí iniciando a carreira como administrador, para quem está também nesse processo de formação na graduação e vai ingressar no mercado de trabalho. Que dica vocês deixariam para esse aluno ou para esse egresso que está aí à beira de entrar no mercado de trabalho?
Só antes, vamos ver se alguém mandou alguma pergunta ou quer mandar alguma pergunta, Vamos né? dar uma Pra olhada gente, aqui. enquanto a gente estiver fazendo aqui as nossas considerações, se houver alguém que queira fazer pontuações, perguntas, Estamos não abertos. sei se a gente consegue aí pelo Teams, não? Podemos seguir, né? Eu vou dando uma Tá, olhada aqui enquanto caso eu vou dando apareça. essa dica. Olha, antes de eu vir para cá, um egresso nosso, né, do curso de administração, mandou um WhatsApp para mim e disse assim: professor, estou precisando de uma indicação, trabalhar aqui comigo. Hoje ela é diretor de uma instituição. Eu já indiquei uma aluna que já está trabalhando na equipe dele, que graduou aqui no Renascença, acho mais ou menos há um ano atrás, se tanto. E ele me perguntou: manda mais uma. Saiu uma pessoa e estou precisando. As oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí. Dá tempo? Isso cada um vai responder. No sentido de, eu tenho energia suficiente para deixar de ser como eu era e ser a pessoa que eu quero ser? Eu acho que essa é uma enorme pergunta que a gente deve se fazer todo dia, né? Eu tenho disponibilidade de mudar, de melhorar, de avançar, de questionar minhas certezas, né? De selecionar minhas amizades, de questionar minha agenda, de criticar a maneira como eu uso meus recursos. Eu nunca vi um aluno dizer que um curso é barato. Marcos e Jair, nunca vi. Olha, vai ter um curso, sei lá, de oratória. O professor aí vai cobrar R$100. Caríssimo, meu Deus, olha, não dá para fazer de graça, a gente é aluno. Mas o show no final de semana... Aí tem um show de alguém aí, R$250, cara, tá barato. Olha, eu comprei assim, aproveitando que tava barato, porque vai ficar Primeiro mais lote, caro. no Primeiro lote. Ou seja, será que eu tenho coragem, né, de me fazer essas críticas, de me olhar no espelho? Eu e o professor Carlos Ronck escrevemos um livro, e numa das passagens do livro a gente cita o seguinte, que nós trocamos os espelhos pelas vitrines. Sim. Ao invés da gente estar se olhando no espelho, professor Jailson, e questionando, a gente está encantado com as vitrines, louco para consumir, louco para comprar. E, com isso, perdendo a capacidade de autorreflexão, que é absolutamente essencial para todas as pessoas, em especial para um administrador. Então, eu diria que dá tempo para aqueles corajosos que vão trocar as vitrines e as telas do smartphone pelo espelho e fazer uma análise SWOT dele, Jailson e Marcos, né? Meus pontos fortes e fracos. Quais ameaças podem me atingir e quais oportunidades estão diante de mim, para a gente não ir longe da administração. Sim. Né? Então, se a gente conseguir fazer isso, essa pessoa pode e tem todas as possibilidades de ainda construir uma carreira brilhante. Mas aqueles que continuarão no auto-engano de estou passando, não estou aprendendo, mas estou passando, vou ter um diploma, depois eu resolvo. Bom, aí eu acho que eles aumentam consideravelmente o risco. E a minha dica é, óbvio, comece ontem. Né? Nem hoje, comece ontem. Se você ainda não fez isso, comece ontem. Neemias, pegando esse teu gancho aí de indicações, sabe o que dói? É quando alguém te pede uma indicação, um processo, mesmo que seja para estágio, e você indica lá 1, 2, 3 nomes, e nenhum fica. Nenhum atende às expectativas, nenhum tem o perfil. Sim. E aí você começa depois a ficar angustiado, porque não tem mais quem indicar. Né? Isso acontece, eu estou falando ainda como acadêmico, mas acontece também já como profissional. Às vezes você recebe uma demanda e você pensa, você lembra de 30 pessoas que têm o diploma. Sim. Mas quantas atendem aquela demanda de forma específica? Tem aquelas competências, tem aquele perfil. Aí a coisa fica difícil. E aí é muito ruim, Marcos, porque a administração, ao longo das décadas, sempre foi um curso muito demandado. Um dos cursos que mais teve ingressantes e formandos. Isso significa que a gente tem um quantitativo de egressos muito alto. Sim. Mas quantos estão, de fato, atendendo às demandas do mercado? Sim. Né? Então, um recado para você que entrou agora no curso, está aí primeiro e segundo período, é reflita sobre isso, aproveite as oportunidades, faça o seu plano de estudo, veja as disciplinas que você vai ter já no semestre que vem, comece a se preparar para isso, veja o que você vai ter daqui a 2, 3 semestres, se prepare já para o estágio, entendeu? Converse com quem está no 7º período e veja como é que é essa vivência, como é que você tem que se preparar para chegar até lá da melhor forma possível. E você que já está saindo do curso, aí a fala do professor Neemias,
se olha no espelho e vamos tentar corrigir o que for possível ontem. Verdade. Muito obrigado, professor Neemias, professor Jailson. Dentro dessa fala de vocês também, eu queria convidar os nossos alunos aí a procurarem o Núcleo de Empregabilidade e Carreiras da Universidade Selma. Nós temos aqui algumas estratégias, 3 eixos de ação, onde a gente pode ajudar vocês nesse processo de empregabilidade. Nós temos um programa de aproximação com a empresa, onde nós podemos encaminhar vocês para as vagas, né? Nós temos um programa de formação para a empregabilidade, onde a gente ajuda vocês a elaborarem um currículo, se prepararem ali para as entrevistas, entender um pouquinho desse processo de recrutamento e seleção também. Nós temos algumas dicas também, informações que vocês podem procurar, então não deixe de procurar o Núcleo de Empregabilidade, fica lá no Coworking, ao lado do Núcleo de Apoio ao Docente Discente, ao NAD. Então, nós temos o maior prazer de receber vocês, agradecer mais uma vez os nossos convidados aqui da cidade. Sim. Me permita uma última fala aqui, rapaz, que eu ia esquecendo uma coisa importante. A gente falou tanto da administração ser generalista, né? Tem várias oportunidades, e eu queria fazer um merchan aqui rapidamente. Por favor. Eu tive a oportunidade recentemente de lançar com um colega do Tocantins, o administrador Rogério Ramos, a 3ª edição do livro Ramos. Tem esse intuito. É um livro mais voltado para o acadêmico mesmo, onde a gente trabalha de forma muito sucinta, mas oportuna, essa variedade de campos de atuação que o acadêmico pode visualizar para se trabalhar. Então, a gente tem lá, o livro ele contempla uma parte textual, onde a gente apresenta cada ramo da administração, e já, né, lançando mão do incremento tecnológico, a gente colocou lá um QR Code onde você vai ouvir depoimentos de profissionais, entendeu? Para dar essa noção para os alunos. Então, a gente vai... É só procurar na internet, ramo da administração, mas eu vou colocar aqui também no chat. E no link da descrição. No link da descrição. Vamos colocar aí para vocês disponibilizados. Okay? Excelente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima SEAD. A gente se vê. Obrigado, professores. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado.